Glória a Deus. Vamos estarmos compartilhando um pouco da palavra de Deus. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus lá no Evangelho ao qual escreveu Marcos, capítulo de número 12. Estaremos ouvindo um pouquinho daquilo que Deus preparou ao meu e ao seu coração através da mensagem que Deus irá falar conosco hoje. Na medida que você achar a palavra de Deus, se coloque de pé. Evangelho ao qual escreveu Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 28, até o versículo de número 34. Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 28, até o versículo de número 34. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele quem? De Jesus. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? A igreja pode se sentar? O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: onde nós estamos? Perto, longe, dentro ou fora do reino de Deus? O que Jesus fala para esse escriba, Jesus chega e fala para ele assim: olha, você não está longe do reino de Deus. E quem não está longe do reino de Deus é porque também está perto. Agora, quem está perto não significa que está dentro do reino. Ele está perto, porém não está dentro. Na ministração de hoje eu estarei falando a respeito de 4 grupos, 4 posições, 4 tipos de pessoas que existem no mundo e dentro da igreja. Quem está longe, ele não conhece as coisas de Deus. Se nós falarmos para as pessoas que não conhecem a respeito da palavra de Deus, se nós falarmos para ele sobre línguas estranhas, eles vão saber o que é isto? Não. Agora, quem está perto, ele conhece. Quem está perto, ele entende. Porém, ele não pratica a palavra de Deus. Ele acha que pratica, ele acha que faz aquilo que é certo, mas ele não pratica. Isso é só perante aos olhos dele, ou perante aos olhos dela, mas na verdade eles não praticam aquilo que tem que ser praticado.
Agora, quem está dentro, ele conhece, ele entende e ele pratica aquilo que a palavra de Deus lhe ensina, lhe orienta. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21, diz assim que todo aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque elas são feitas em Deus. Agora, quem está fora, diz a Escritura, que eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestadas, não sejam reprovadas. O interessante é que este homem, este escriba, que foi acabado de citado, através da leitura da palavra de Deus, era um escriba que interpretava as Escrituras sagradas. Ele interpretava a palavra de Deus. Ele era um intérprete da palavra de Deus. Ele pegava ali os versículos da Bíblia, ele pegava os capítulos da Bíblia, os pergaminhos, e ali ele explicava, ele ensinava as pessoas, ele falava para as pessoas sobre a palavra de Deus, ele ensinava aquilo que a palavra de Deus muitas vezes ordenava para que eles fizessem, porém ele não praticava. Ele estava perto, ele conhecia, ele falava sobre a palavra de Deus, porém ele não praticava aquilo que a palavra de Deus orientava para ele. E quantas pessoas nós não conhecemos que são assim? Nós citamos aqui alguns capítulos para as pessoas, muitas vezes. Se nós falarmos assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes as pessoas falam, isso aí é o Salmo 23. Se nós falarmos assim muitas vezes para as pessoas, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele fala assim, mas isso aí é o Salmo 91, é o que está escrito. Muitas vezes então elas conhecem, mas elas não estão dentro. Por quê? Porque não basta apenas conhecermos a palavra de Deus. O que importa é nós vivermos a palavra de Deus. Vivermos aquilo que Deus tem nos ensinado e nos orientado através de sua palavra. Porque quando nós conhecemos e não praticamos aquilo que a palavra nos orienta, nós somos apenas ouvintes da palavra, mas não praticantes daquilo que a palavra nos diz. A Bíblia mesmo nos ensina lá na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, que nós devemos sermos cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos com falsos discursos, enganando-nos a nós mesmos com falsos testemunhos. E aquelas pessoas que estão de fora, pastor? Quem já ouviu aquelas pessoas dizerem muitas vezes assim, eu ouço muito isso, as pessoas dizerem, pastor, eu ainda não fui para a igreja, eu ainda não fui para o evangelho, eu ainda não virei crente, porque eu ainda faço muitas coisas erradas, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda adultero, eu ainda vivo numa vida errada, e é por isso que eu não firmo um compromisso com Deus, é por isso que eu não firmo um compromisso com a igreja. Eu até gosto da igreja, a igreja é um lugar onde nós devemos estarmos, a igreja é um lugar onde nós devemos estarmos sempre ali adorando a Deus, louvando a Deus, que nem vocês falam, mas eu vou consertar a minha vida primeiro, para depois eu ir para a igreja. Eu quero te dizer algo, para você que muitas vezes pensa dessa maneira, vem como você está. Por quê? Porque a libertação ela não vem de nós, a libertação ela vem de Deus. Deus é quem nos liberta, Deus é quem nos restaura, Deus é aquele que muda a vida do ser humano. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Então muitas vezes nós temos que darmos o primeiro passo para Deus trabalhar nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho, ao qual escreveu João, no capítulo número 8, versículo número 32, e conhecereis a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. É a palavra que nos liberta de nós mesmos.
é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos fortalece. A palavra do Senhor, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. É nela que nós encontramos libertação. É na palavra de Deus que nós encontramos a salvação para a nossa vida, através da graça que está em Cristo Jesus. Amém? Não tente lutar sozinho. Muitas pessoas hoje estão dando murro em ponta de faca, como diz o ditado, porque muitas vezes não querem se render ao Senhor. A palavra do Senhor diz ali no Evangelho, quando escreveu João, capítulo número 14, versículo número 6. Eu sou o caminho, ou seja, eu sou a direção. Eu sou a verdade, ou seja, eu sou a libertação. Eu sou a vida, ou seja, eu sou a salvação. Eu sou a solução que vocês precisam. A solução que o homem ou que a mulher precisa está em Jesus. E ele fala assim, ó, ninguém vai ao Pai, ninguém vai até Deus, a não ser por mim. Você sabia que o próprio Senhor Jesus, quando ele desceu aqui à terra, ele veio ao mundo para poder evangelizar, para poder falar do amor de Deus, para falar da salvação, para falar da libertação. A salvação foi o papel principal de Jesus, de vir aqui na terra, para pagar um preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelo pecado da humanidade, e um preço alto, um preço de sangue, onde ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, ali consumando o papel pelo qual ele veio cumprir aqui na face da terra. Mas Jesus também ele veio para evangelizar. Se você abrir a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo número 2, versículo número 17, lá está escrito que Jesus ele veio evangelizar as pessoas que estavam longe. Jesus ele veio para evangelizar as pessoas que estavam perto. Por quê? Porque quem está dentro não precisa ser evangelizado. Por quê? Porque ele já entendeu a palavra de Deus. Ele vive a palavra de Deus. Ele reconhece a palavra de Deus. Ele sabe que sem Deus ele nada pode. Que sem Deus ele não pode fazer nada. Então ele se rende. Quantas pessoas estão perto? Quantas pessoas estão longe? E quantas pessoas estão fora do reino de Deus, que não irá entrar no reino dos céus? E isso até mesmo dentro das igrejas. Tem pessoas que conhecem, tem pessoas que entendem, mas que não praticam. Estão muitas vezes dispersas. No Evangelho ao qual escreveu Mateus, no capítulo número 7, versículo número 21, diz assim que nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem tantas pessoas que chegam perto de Jesus, perto da presença do Pai, e eles ficam gritando Senhor, Senhor, mas que não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque só chegam perto, mas não entram na presença de Deus. Lembra do jovem rico? O jovem rico está registrado lá no Evangelho ao qual escreveu Mateus, no capítulo de número 19, versículo de número 16 em diante. O jovem rico ele chega ali para Jesus e ele fala assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus então ele passa ali uma lista de mandamentos para aquele jovem. E ele fala assim: olha, não matarás, não roubarás, honra o teu pai e a tua mãe, ama teu próximo com a ti mesmo. Aí ele diz assim: mas tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Ou seja, conhecia os mandamentos, conhecia a palavra de Deus, achava que fazia aquilo que era certo. E ele diz assim: então, já que eu faço isso desde a minha mocidade,
então eu estou dentro. Por quê? Porque eu pratico as coisas de Deus. Aí Jesus olha para ele e ainda fala assim: olha, mas ainda te falta alguma coisa. Vai, vende tudo aquilo que você tem, e você terá um tesouro nos céus. Vende tudo aquilo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E aí você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz assim que aquele jovem, então, ele se entristece com essa palavra de Jesus, porque ele era um jovem muito rico. E ali então ele sai da presença de Jesus. Ou seja, chegou perto do reino, chegou perto do mestre, mas não entrou no reino de Deus. Nicodemos também era um dos príncipes dos judeus. Ele conhecia também as leis do Senhor. Ele conhecia também os mandamentos de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus ensinava para a vida do povo. Diz a história então que ele chega de Jesus de noite, e ali então ele pergunta para Jesus: mestre, bem sabemos que tu és o Filho de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, ou seja, de cura, de ressuscitar mortos, de curar os coxos, curar os doentes. Ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Aí Jesus então diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então chega para Jesus e diz assim: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Será que uma pessoa velha, adulta, pode voltar de novo para o ventre da sua mãe? Aí Jesus chega e fala para Nicodemos: você é mestre em Israel? Ou seja, você sabe as coisas, você sabe a lei, você sabe o mandamento. Você é mestre em Israel e você não sabe disso? Aí Jesus fala para Nicodemos novamente, e isso está registrado lá no capítulo de número 3 do Evangelho ao qual escreveu João. Jesus chega para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus estava falando a respeito do batismo. Olha, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que largar essa prática e praticar a palavra de Deus. Você tem que viver, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Então não adianta nós decorarmos capítulos da Bíblia, não adianta nós decorarmos versículos da Bíblia, conhecermos a Bíblia e acharmos que estamos dentro. Tudo isso é bom, traz crescimento para a minha vida e para a sua vida. É bom gravarmos os versículos, é bom gravarmos os capítulos, tudo isso é bom, traz conhecimento, traz crescimento para a minha vida e para a sua vida. Mas não basta nós conhecermos a palavra de Deus, o que importa é nós vivermos a palavra de Deus. Aquilo que Deus explica, aquilo que Deus fala, para que eu e você, para que nós venhamos aplicá-la. E quem ficará de fora, pastor, do reino de Deus? Se você depois quiser com calma ler ou ouvir na sua casa, lá em Apocalipse, capítulo número 22, versículo número 15, lá tem uma lista das pessoas que ficaram de fora. Lá também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 6, versículo número 9 e 10, lá também tem uma lista das pessoas que ficaram de fora. E nessa lista está falando assim que os idólatras ficaram de fora, os adúlteros, os roubadores, os que se prostituem, os mentirosos, todas essas pessoas ficarão de fora do reino de Deus. Irmãos, tem pessoas que contam tanta mentira que até ela mesma acha que as mentiras dela são verdade.
Toda hora ele inventa uma mentira. Ficará de fora também aqueles que praticam também a sexualidade ilícita, contrária à vontade de Deus. Então não adianta nós estarmos longe, não adianta nós estarmos perto, não adianta nós estarmos fora, nós temos que estarmos dentro da presença de Deus, dentro do reino do Senhor. Jesus diz assim: olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Obrigado. Tem pessoas que até chegam até Jesus, andam com Jesus, mas não entra no reino de Deus. Tem um personagem na Bíblia que chegou até a porta. Ele beijou a porta, que a porta simboliza Jesus. E o que ele fez? Eu estou falando aqui a respeito de Judas. Judas que o traiu Jesus. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. E hoje tem gente traindo Jesus por até menos do que isso. Traindo Jesus por pratos de lentilhas. Traindo Jesus pelo aquilo que o mundo oferece. E é coisas até baratas. Irmãos, existem pessoas que têm até intimidade com Jesus. Elas oram. Elas buscam. Elas vêm para a igreja. Mas quando elas não recebem aquilo que elas querem, ou quando vêm os prazeres do mundo, elas traem Jesus por qualquer coisa. Elas trocam o mestre. Pedro, outro personagem. Olha a história de Pedro. Pedro, ele estava fora, andava de longe, chegou perto, entrou no reino, depois saiu do reino novamente e seguiu a Jesus de longe quando prenderam Jesus. Onde Jesus estava, Pedro também estava. Pedro subiu ao monte com Jesus, andou sobre as águas, e depois de Jesus, ele foi o único homem que andou sobre as águas, que viu o sobrenatural de Deus. Ou seja, Pedro viu e viveu o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. De andar sobre as águas é o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que o Senhor já mostrou muitas coisas para elas. Deus já curou, Deus já libertou, Deus já abriu portas de emprego, ou portas de escapes muitas vezes. Já deu muitas vitórias sobre a vida delas, sobre as diversidades, sobre as lutas, sobre as dificuldades da vida. Ou seja, Deus já mostrou que Ele é Deus e que Ele tem um plano de salvação na vida dessas pessoas. Mas muitas vezes elas só chegam perto, seguem de longe ou ficam de fora, mas não querem entrar no reino de Deus. Veja alguns acontecimentos para quem segue Jesus de longe. Abra comigo no Evangelho qual escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 58. Evangelho qual escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 58. Amém? Mateus 26, irmãos, perdão, 26, 58. Diz assim, 26, 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio,
Quem segue Jesus de longe só vai até o pátio, irmãos. No Antigo Testamento, quando eles montaram ali o tabernáculo de Jesus, havia ali 3 lugares no tabernáculo. Havia o pátio, havia o lugar santo e havia ali o Santo dos Santos. Quem segue Jesus de longe só chega até o pátio. Ele não tem coragem de entrar no Santo dos Santos. Ele não tem coragem de entrar na presença de Deus. Quem segue Jesus de longe não tem coragem de se entregar ao Senhor, de provar das maravilhas que Deus tem para realizar em sua vida. Quem segue Jesus de longe, ele tem medo de entrar no reino de Deus e de Deus revelar os seus pecados e nos confrontar muitas vezes, dizendo muitas vezes que em nós deve haver uma mudança. Mas quem está dentro do reino, quem está no Santo dos Santos, ele não vê a hora de começar o culto, ele não vê o dia de chegar a hora de adorar a Deus, de se entregar ao Senhor, de bendizer aquele que reina e aquele que vive para todo sempre. Ele não vê a hora de sentir a presença de Deus em sua vida. Olha o que diz o texto que acabamos de ler em Mateus 26:58. Pedro entrou no pátio e assentou-se. Olha o que o Senhor fala para Ezequiel no capítulo número 2, versículo número 1. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, coloca-te ou põe-te em pé, e eu falarei contigo. O Senhor gosta de pessoas que ficam e permanecem de pé na sua presença, de pessoas que acreditam nele, de pessoas que ouvem a sua voz, independente da situação em que estão vivendo. Mas as pessoas que estão perto, longe ou fora do reino de Deus, elas se sentem desanimadas. Elas não querem caminhar mais no Evangelho. Elas não querem mais seguir a Cristo, continuar na igreja. Não querem mais muitas vezes participar dos cultos. Não querem mais muitas vezes ler a palavra de Deus. Não querem mais orar. Elas só sentam esperando o fim, desacreditadas, desanimadas. Pedro então ele assenta ali para ver o fim de Jesus. E quem se senta para ver o fim é porque já perdeu a esperança. Agora quem está dentro do reino, ele se levanta para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Pessoas que estão na presença de Deus de pé são pessoas que acreditam no Deus pelo qual eles servem. Para quem está dentro do reino de Deus, não existe fim. Para quem está dentro do reino de Deus, existe um recomeço nas nossas vidas. Ele vive alegre e confiante de que Deus tem uma nova história, de que Deus tem um novo começo em nossa vida. Quem segue Jesus de longe sente medo, medo de morrer, nega Jesus, medo muitas vezes de perder o emprego, medo muitas vezes de pegar uma enfermidade. Agora quem está dentro do reino, ele confia em Deus, ele acredita em Deus. Quando ele está doente, ele fala assim: o Senhor é o Senhor Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Quando ele está passando por necessidade, ele diz assim: ó, o Senhor é o Jeová Jirê, é o Senhor que supre as minhas necessidades, ele é o Deus da provisão. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha fortaleza. Quem está dentro, ele diz assim: ó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ou seja, tenha confiança em Deus, sabe que nada foge do controle de Deus. Ele fala assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem está dentro do reino não tem medo, porque o amor a Deus lança fora todo medo. Onde nós estamos, meus amados? Será que nós estamos perto do reino de Deus? Será que nós estamos longe da presença de Deus? Será que nós estamos fora do reino de Deus?
Ou nós estamos dentro do propósito, dentro do plano de Deus, dentro do reino de Deus? Onde nós estamos? Tem pessoas que nem paz mais ela tem. Jesus diz assim, ó, em mim vocês têm paz. Eu vos deixo a minha paz, as minhas paz eu vos dou. A palavra do Senhor diz assim na primeira carta de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem anda distante de Deus, sente frio. Você já viu alguém distante de Deus e dizer que está um fogo puro? Que está cheio da presença de Deus? É difícil, não é? Quem anda distante de Deus sente frio na alma. Quem anda distante de Deus sente um vazio por dentro, porque falta algo para nos preencher. Fica frio espiritualmente, não ora, não liga para a obra de Deus, não ama o seu próximo, não sente a presença de Deus, não ajuda o próximo, ri da desgraça dos outros. E aí começa a iniquidade. E com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfria. Quantas pessoas hoje não estão frias, congeladas na presença de Deus? Parece geladeira, já viu geladeira? Bonito por fora, cheio de enfeites, cheio de imãs, mas por dentro congelados, frios, muitas vezes faltando algo para completar. Quantas pessoas não estão fazendo aquilo que é errado e achando que está certo? Você que já entrou no reino de Deus, permaneça no reino de Deus, faça a vontade do Senhor. Você que ainda não entrou, volte, venha para perto e em seguida entre no reino. Você que está com medo de se aproximar, chega mais perto e em seguida pula para dentro do Santo dos Santos. Comece a glorificar a Deus, comece a exaltar a Deus, entrega a sua vida por completo a Deus. Sinta a presença de Deus. Para você que está fora ou distante, corra rápido para a presença de Deus. Não há mais tempo para nós perdermos. Ah, pastor, dentro do reino de Deus as coisas são sérias. Com Deus todas as coisas são sérias, meus irmãos. Tanto os que estão dentro do reino, quanto com os que estão fora do reino. Jesus ele disse assim, olha, eu sou o caminho. E quem está longe, perto ou fora, é porque não está no caminho. Lembra do cego de Jericó? Enquanto ele estava à beira do caminho, ele continuava cego. Ele continuava enfermo. Mas quando ele entrou no caminho, ele foi curado e teve a sua cegueira restaurada. Ele voltou a enxergar os planos de Deus, as maravilhas que Deus tinha para oferecer para a vida dele. Lembra quando eu falei de Pedro que estava fora, seguiu de longe, entrou no reino e saiu novamente? Quando Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Pedro ele achou que Jesus não iria mais voltar. E Pedro então ele volta a ter uma vida normal. Pedro ele chega ali um belo dia e fala assim, olha, vou pescar. Vou voltar à minha vida de pescador. Depois você pode ler essa história lá no Evangelho, qual escreveu João, no capítulo de número 21, versículo número 3 em diante. Pedro ali volta então a ter sua vida normal, pensando que Jesus não iria mais voltar. E quando Jesus ele teve um encontro com Pedro, no início do seu ministério, Jesus ele pega e fala para Pedro, olha Pedro, vem, segue-me, porque eu vou fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens. E Pedro então ele não era mais pescador de peixes. Pedro agora ele era um pescador de homens, um pescador de almas. Mas quando Jesus morre e sobe aos céus, e ao terceiro dia ele ressuscita, Pedro acha que Jesus não vai voltar mais. E ele começa então a ter a sua vida normal, a vida de pescador.
E com isso eu quero falar para você que tem pessoas que muitas vezes que Jesus já o libertou, já transformou a sua vida, mas eles deixaram de seguir a Jesus para voltar a viver ou ter uma vida normal, uma vida que vivia antes, para viver uma vida da maneira que queria. E Pedro então, vivendo ali a sua vida, entre aspas, normal, na praia pescando, de repente chega Jesus, ressuscitado. Jesus chega ali na praia, vendo seus discípulos lá pescando. Jesus chega ali na beira da praia e fala assim: ei, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? E eles então, não reconhecendo que era Jesus, eles disseram não. E aí Jesus então chega e fala para eles: olha, joguem a rede do lado direito. Os discípulos ali então, obedecendo a voz daquele homem, eles pegam e jogam a rede do lado direito. Mas eles não sabiam que era Jesus. E quando eles jogam a rede do lado direito, diz a palavra do Senhor que eles não conseguem mais puxar a rede pela multidão de peixes que estava ali na rede. E aí diz a palavra do Senhor que tinha um discípulo chamado João, que era o discípulo aquele que Jesus amava. Quando ele vê aquele sobrenatural, ele fala assim: olha, é o mestre que ele está. E Pedro então, quando estava no barco, que ele reconhece que é o mestre, ele dá aquele salto no mar, e ele começa a nadar em direção a Jesus. E com isso ali os discípulos também vêm de barcos, também seguindo, para ir de encontro a Jesus. E ele chega então, quando ele chega na praia, Jesus ali já preparou umas brasas, e ali então está assando alguns peixes. E ali então Jesus então ele começa então a ter comunhão com seus discípulos novamente. E ali, no meio dessa comunhão, os discípulos ali começam então a compartilhar daqueles peixes com o Senhor, acabam jantando com o Senhor, com o mestre, ali na praia. Aí Jesus então ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro chega e fala assim: sim, mestre, eu te amo. Jesus então pega e fala para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Jesus, passando mais algum tempo, chega para Pedro novamente e fala assim: Simão, filho de Barjonas, tu me amas? E ele fala assim: mestre, tu sabes que eu te amo. E Jesus então chega e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, passado mais algum tempo, pergunta para Pedro novamente: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí diz a história que Pedro então ele se entristece, porque Jesus perguntou por 3 vezes a mesma coisa, dizendo se ele o amava. E ele respondeu para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus perguntar para mim e para você nessa noite: tu me amas? Quantas vezes ele teria que perguntar para mim e para você? Para Pedro ele perguntou 3 vezes, porque foi por 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Quantas vezes nós negamos Jesus? Ah, pastor, eu não nego Jesus. Será que nós não negamos? Negarmos a Jesus tem muitos sentidos. Negar a Jesus é quando nós não oramos. Negar a Jesus é quando nós não separamos um tempo para o Senhor. Negar a Jesus é quando nós moramos em um lugar e os vizinhos nem sabem que nós somos crentes.
Negar a Jesus é quando muitas vezes nós deixamos de vir para a casa do Senhor. Negar a Jesus é muitas vezes quando nós não aceitamos os seus conselhos nas nossas vidas. Quantas vezes Jesus iria perguntar para mim e para você: tu me amas? O que Jesus queria falar para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, que eu te amo. Como Pedro virou pescador de novo de peixe, o que Jesus queria falar para ele: Pedro, tu me amas? Então deixe de viver a sua vida normal, porque eu já fiz de você pescadores de homens. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então deixe de viver uma vida normal e viva uma vida pela qual você foi escolhido. Viva uma vida para a qual você foi separado. Viva uma vida pelo qual você foi chamado. Porque é isso que vai trazer resultado na minha vida e na sua vida. Nós não somos mais quem nós éramos antes. Agora nós somos filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus têm que andar como filhos e filhas de Deus. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Pratica aquilo que eu tenho ensinado através da minha palavra. Amém?